Olá! Boas-vindas a esta análise sobre o estilo de programação na linguagem C. A gente vai fazer um mergulho super dinâmico para entender como o código vai muito além de dar ordens para a máquina. Na real, ele é um baita artefato cultural. Existe uma parada profundamente humana na forma como a gente constrói e documenta sistemas, e é exatamente isso que vamos explorar. Certo, vamos direto ao ponto. A gente sabe que um programa serve basicamente para instruir o compilador e gerar um executável, né? Mas olha só, o propósito igualmente crucial dele é documentar o que o sistema faz para outras pessoas. A diretriz número 1 aqui é simples, mas inegociável. Todo código em C precisa ser legível. Sem legibilidade, a manutenção vira literalmente um pesadelo. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Número 1, código é para humanos. 2, automação da formatação visual. 3, as regras de nomenclatura. 4, a arte de nomear. E por fim, 5, o idioma internacional moderno. Percebam como a estrutura avança desde uma mudança de mentalidade bem fundamental até as mecânicas reais de como se escreve o código. Seção 1. Código é para humanos. Só para começar, é bom deixar claro que formatação não é uma questão de gosto ou pura estética. É, na verdade, uma resposta direta à nossa condição humana e à bagagem cultural de quem desenvolve. Para ilustrar por que esse lado humano exige tanta consistência visual, é só pensar nos dois públicos principais de qualquer base de código. O compilador? Ele perdoa quase tudo. Ele engole um programa inteiro escrito numa única linha sem reclamar. Mas as pessoas do outro lado, as equipes de manutenção, os usuários ou, pasmem, até as equipes jurídicas, essas pessoas precisam de estrutura para entender o que está acontecendo ali. E aí, chegamos neste número, 2400. Ele representa mais ou menos o limite de caracteres numa janela padrão de 30 linhas por 80 colunas. E por que isso importa? Porque ilustra na mosca os nossos limites físicos. É o limite estrito da nossa visão e da nossa memória de curto prazo. Tudo o que não cabe nessa tela, a pessoa que está lendo vai ter que guardar na cabeça. É muita carga cognitiva. Seção 2. Automação da formatação visual. Entendendo essas limitações de cognição, o próximo passo natural é analisar como a gente pode superar essas barreiras usando uma formatação bem consistente. Agora, o que é bem curioso sobre todas essas regras flutuando por aí é que, olhando assim como uma lista, parece tudo meio burocrático, quase arbitrário. Mas, na prática, isso tudo atua como um guia visual essencial. Permite que quem estiver colaborando bata o olho e entenda a estrutura num piscar de olhos. Assim, o cérebro foca no que importa, que é a lógica, e não em decifrar um emaranhado de símbolos. Mas atenção! A ideia aqui não é digitar essas regras meticulosas na mão, de jeito nenhum. A energia mental tem que ser gasta resolvendo problemas complexos. A formatação deixa isso para as ferramentas. Seja um editor moderno, o bom e velho Emacs, ou formatadores automáticos como a Style. A máquina é que tem que trabalhar para a gente, e não o oposto. Seção 3. As regras de nomenclatura. Bom, a formatação até dá para automatizar, mas dar nome para as coisas, não. E é aí que a gente entra num território cheio de restrições técnicas e armadilhas semânticas pesadas. Pensa só no risco de usar identificadores aparentemente inocentes em arquivos de cabeçalho. Pode ser explosivo. Se a gente expõe um nome super comum no escopo global, ele pode colidir com definições feitas lá na frente, anos depois, em outras partes do sistema. É aquele clássico cenário em que o código quebra silenciosamente depois de uma atualização boba e a equipe fica há horas caçando o erro. Então, o ponto crucial é navegar por esse campo minado com muita estratégia. A regra de ouro? Expor o mínimo possível de nomes no escopo global, o que é absolutamente fundamental. A gente precisa usar prefixos específicos e respeitar cegamente essas convenções de identificadores reservados pelo C. É isso que impede que um código perfeito hoje acabe explodindo na máquina de um cliente no futuro. Seção 4. A arte de nomear. Tirando um pouco o foco das regras mais rígidas, vamos falar agora do lado criativo e das convenções semânticas que garantem a verdadeira legibilidade humana. E essa tabela mostra de um jeito genial a confusão visual acontecendo ao vivo. Tenta ler a primeira linha rapidinho. É um monte de letra L minúscula, é o número 1. Dá um nó na cabeça, na hora. Fica muito óbvia a diferença gritante quando a gente olha para as linhas de baixo e vê nomes explícitos, que comunicam seu propósito sem a gente precisar fazer esforço nenhum. Quando a base de código adota essas categorias semânticas à risca, navegar pelos arquivos vira outra experiência. É uma lógica super simples, na verdade. Usa-se verbos para ações e substantivos para artefatos. Isso constrói um modelo mental tão claro que qualquer pessoa consegue entrar no projeto e pegar o ritmo na mesma hora. Seção 5. O idioma internacional moderno.
E aí chegamos na era atual da programação, onde a legibilidade vai bem além do básico e abraça a linguagem natural e a cultura da equipe que está construindo o software. É claro que o inglês domina a área de tecnologia, não tem como negar. Mas o padrão mais moderno do C oferece suporte completíssimo a caracteres não latinos e símbolos específicos. Ou seja, o código não precisa ficar engessado no inglês se a equipe ou as regras de negócio operam em outro idioma ou usam notações matemáticas pesadas. O projeto tem que se adaptar a quem vive nele. Vamos avançar e ver como isso acontece na prática com a integração do Unicode a partir do C23. O padrão usa um método sensacional chamado forma de normalização C para evitar ambiguidades. Ele basicamente desmonta os caracteres, separa a base do acento e depois remonta tudo de um jeito super seguro. Isso garante que o compilador sempre enxergue uma sequência única, o que evita aqueles erros de compilação totalmente invisíveis. E o padrão C é super inteligente para resolver casos de letras com representações duplicadas. Ele projeta essas variações num ponto de código único. Assim, se a gente tem um símbolo técnico que partilha a mesma base de uma letra comum, o sistema trata tudo com coerência, eliminando qualquer surpresa desagradável na hora de rodar o código. Mas olha, atenção máxima aqui. Mesmo com todo esse suporte robusto ao Unicode, é um perigo usar caracteres de alfabetos diferentes que se parecem. Um alfa grego e a nossa letra A podem parecer clones na tela do editor, mas para o compilador são entidades totalmente diferentes. Uma bobeira dessas pode confundir quem está lendo o código sem dar nenhum alarme e gerar bugs dificílimos de rastrear. Para fechar nossa análise, deixa essa reflexão no ar. O código que se escreve hoje não é só uma lista fria de comandos, é uma verdadeira pegada cultural que fica para a posteridade. Ele conta a história de quem o fez, de como a equipe pensava e o quanto essas pessoas se importavam em serem compreendidas por outros seres humanos do futuro. Ficamos por aqui com a análise de hoje.